Eu nunca fui de acreditar em coincidências. Minha vida sempre seguia um padrão lógico, previsível até, pelo menos era o que eu pensava. Mas naquela noite, algo aconteceu que desafiou tudo o que eu sabia sobre o mundo e sobre mim mesmo. Foi como se uma rachadura tivesse surgido na realidade ao meu redor, deixando escapar algo que não deveria existir. Era uma sexta-feira comum, ou pelo menos parecia ser. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um longo dia de trabalho. Estava cansado, mas ainda assim resolvi dar uma olhada nas notificações do celular enquanto tomava uma xícara de café na cozinha. A maioria das mensagens era trivial. E-mail de promoções, memes enviados por amigos e atualizações de redes sociais. Mas então, às 23h47, uma nova mensagem apareceu. Não havia remetente conhecido, apenas um número desconhecido. E a mensagem dizia: "Você não está sozinho. Venha ao endereço abaixo antes que seja tarde." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Era uma frase simples, quase genérica, mas havia algo nela que me incomodava profundamente. As palavras eram diretas, mas carregavam um peso estranho, como se quem as escreveu soubesse exatamente o que estava fazendo. Olhei para o endereço anexado à mensagem: Rua das Sombras 317. Conhecia vagamente aquele lugar. Era um prédio abandonado na periferia da cidade, cercado por histórias locais de desaparecimentos inexplicáveis e atividades paranormais. No começo, ignorei. Pensei que fosse algum tipo de trote ou propaganda indesejada. Talvez alguém estivesse tentando me enganar. Joguei o celular na mesa e tentei me concentrar no café, mas algo naquelas palavras continuava martelando na minha cabeça. Você não está sozinho. Como assim? Quem poderia estar falando isso para mim? E por que especificamente eu? Tentei assistir a um episódio de uma série para relaxar, mas não conseguia me concentrar. Meus olhos ficavam voltando para o celular, como se esperassem que outra mensagem chegasse. Finalmente, decidi pesquisar o endereço. Encontrei algumas matérias antigas na internet sobre o prédio. Ele havia sido construído nos anos 1950 como um centro administrativo, mas foi abandonado nos anos 80 após uma série de incêndios misteriosos. Desde então, tornou-se um ponto de encontro para vândalos e curiosos, mas também era evitado por muitos moradores da região. Diziam que pessoas que entravam ali não saíam mais. Mesmo assim, aquilo não explicava por que eu havia recebido aquela mensagem. Porque agora, eu não era especial. Trabalhava em um escritório de contabilidade, vivia uma vida monótona e não tinha inimigos, pelo menos nenhum que eu soubesse. Então, por que alguém me mandaria uma mensagem tão específica, tão pessoal? Depois de horas rolando na cama sem conseguir dormir, tomei uma decisão impulsiva. Decidi ir até lá. Não sei bem o que me motivou. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse a sensação irritante de que algo importante estava prestes a acontecer. Peguei minhas chaves, vesti um casaco e saí pela porta. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes amarelados que piscavam irregularmente. Dirigi por cerca de 20 minutos até chegar ao prédio. Quando estacionei, percebi que o local era ainda mais assustador do que eu imaginava. A construção estava coberta de eras secas e musgo, e as janelas quebradas pareciam olhos vazios observando o mundo exterior. Uma placa enferrujada na entrada dizia perigo, estrutura comprometida, mas isso não me impediu. Hesitei por um momento antes de entrar. O vento soprava entre os galhos das árvores próximas, criando sons que pareciam murmúrios distantes. Algo dentro de mim gritava para dar meia volta e ir embora, mas outra parte, uma parte que eu não entendia completamente, me empurrava para frente. Empurrei a porta principal com cuidado. Ela rangeu alto, ecoando pelo interior escuro e úmido do prédio. Havia um cheiro forte de mofo e algo mais, metálico, como ferrugem ou sangue seco. Liguei a lanterna do celular e comecei a explorar o ambiente. Cada passo que eu dava parecia amplificado, como se o prédio estivesse vivo e reagisse à minha presença. No terceiro andar, encontrei uma sala iluminada por uma única lâmpada pendurada no teto. Era estranho, porque todas as outras luzes do prédio estavam apagadas. No centro da sala, havia uma mesa velha e empoeirada. Sobre ela, um envelope branco e um bilhete dobrado. Meu coração começou a bater mais rápido. Caminhei até a mesa e peguei o bilhete.
Nele havia uma única frase escrita à mão: abra apenas quando estiver sozinho. Olhei ao redor, mas não havia ninguém ali. Mesmo assim, senti como se estivesse sendo observado. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o envelope. Dentro dele, encontrei uma foto antiga. Na imagem, eu estava ao lado de uma mulher que eu não reconheci. Ela sorria, mas seu olhar parecia triste, como se carregasse um segredo pesado. No verso da foto, havia uma frase escrita à mão: ela sabe quem você realmente é. Antes que eu pudesse processar aquilo, ouvi passos atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém lá. Só então percebi que a porta pela qual eu havia entrado estava trancada. Alguém, ou algo, havia me seguido até ali. E foi então que entendi. Aquela mensagem não era um chamado qualquer. Era um aviso. E eu já estava envolvido em algo muito maior do que poderia imaginar. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava a foto naquela sala iluminada apenas pela lâmpada que balançava suavemente, como se o prédio respirasse. A imagem era estranhamente nítida, considerando o estado de abandono do local. Eu estava ao lado daquela mulher, mas algo na cena me incomodava profundamente. Não era apenas o fato de eu não reconhecer a mulher, era como se eu estivesse olhando para uma versão minha que não pertencia àquele momento. Minha expressão na foto era diferente, mais madura, como se tivesse sido tirada anos antes, embora eu não tivesse memória de ter estado ali. No verso da foto, as palavras "ela sabe quem você realmente é" pareciam saltar do papel. Quem era aquela mulher? E o que ela sabia sobre mim que eu ignorava? Antes que pudesse refletir mais, os passos ecoaram novamente atrás de mim. Congelei no lugar, com o coração acelerado. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas pareciam paralisadas. "Quem está aí?" perguntei, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula e fraca. Nenhuma resposta. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que os passos. Olhei ao redor, tentando enxergar algo além do feixe de luz da lanterna do meu celular. As sombras pareciam ganhar vida própria, movendo-se lentamente nas paredes como se fossem criaturas observando cada movimento meu. Decidi dar um passo à frente, mas algo me deteve. Um sussurro baixo, quase inaudível, cortou o ar. Era impossível distinguir as palavras, mas havia algo familiar naquela voz, como se já tivesse ouvido antes em algum sonho distante. Arrepios subiram pela minha espinha, e eu senti o peso da situação pressionando meu peito. Aquilo não era normal. Aquilo não fazia sentido. Respirei fundo e decidi seguir os passos. Talvez fosse alguém brincando comigo, talvez fosse outra coisa. Mas eu precisava descobrir. Caminhei pelo corredor escuro, o som dos meus próprios passos ecoando alto demais, como se o prédio amplificasse cada movimento. À medida que avançava, percebi que o ambiente começava a mudar. As paredes, antes cobertas de poeira e musgo, agora exibiam marcas estranhas, símbolos desenhados em tinta preta que pareciam pulsar levemente sob a luz fraca da lanterna. Cheguei a uma porta semiaberta no final do corredor. Havia uma luz azulada vindo de dentro da sala, diferente de qualquer coisa que eu já tivesse visto. Parecia errada, como se não pertencesse a este mundo. Empurrei a porta devagar, temendo que poderia encontrar. Dentro da sala, havia uma figura encapuzada sentada em uma cadeira antiga, de costas para mim. Ela não se moveu quando entrei, mas pude sentir seus olhos fixos em mim mesmo sem ver seu rosto. No centro da sala, uma mesa circular estava coberta de objetos estranhos, velas apagadas, pedras escuras com inscrições indecifráveis e um livro grosso com capa de couro gasto. A luz azulada vinha de uma pequena esfera flutuante no ar, girando lentamente como se fosse feita de energia pura. "Você veio", disse a figura, sua voz grave e etérea, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Sabia que viria. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma, mas minha voz tremia. "O que você quer comigo?" A figura levantou-se lentamente e virou-se para mim. Seu rosto estava escondido sob a sombra do capuz, mas pude sentir seu olhar penetrante. "Eu sou apenas um mensageiro", respondeu. "Mas há coisas que você precisa saber. Coisas que foram escondidas de você por muito tempo." "Escondidas por quem?" questionei, sentindo a raiva começar a superar o medo. "Do que você está falando?" A figura não respondeu diretamente.
Em vez disso, ela caminhou até a mesa e pegou o livro. Quando o abriu, percebi que as páginas estavam escritas em uma língua que eu não entendia, mas, estranhamente, algumas palavras pareciam familiares. Era como se eu já as tivesse visto antes, em sonhos ou flash de memória. Você não é quem pensa que é, disse a figura, sua voz ecoando pela sala. Sua vida até agora foi uma mentira cuidadosamente construída. Você foi escolhido para algo maior, algo que poucos podem compreender. Escolhido para quê? Perguntei, frustrado. Isso não faz sentido. A figura aproximou-se de mim, e pela primeira vez pude ver parte de seu rosto. Seus olhos eram de um azul elétrico, brilhando intensamente, como se contivessem estrelas dentro deles. Você é uma porta, disse ela, sua voz carregada de significado. Uma conexão entre mundos. Há forças que querem usá-lo e outras que querem destruí-lo. Sua existência é um risco para ambos os lados. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Uma porta? Do que você está falando? Isso é loucura. Não é loucura, respondeu a figura, calmamente. É a verdade. E agora que você sabe, não pode mais voltar atrás. Eles já sabem que você está aqui. Quem são eles? Perguntei, sentindo o pânico crescer dentro de mim. Antes que a figura pudesse responder, ouvi um barulho alto vindo do andar de baixo. Passos pesados ecoavam pelos corredores, acompanhados por vozes distantes. A figura encapuzada olhou para a porta, visivelmente tensa. Eles estão aqui, disse ela, rapidamente. Você precisa sair agora. Vá para casa e espere. Eles vão tentar te encontrar, mas você deve resistir. Confie apenas em si mesmo. Espere. Você não pode simplesmente me dizer isso e me mandar embora, protestei, mas a figura já estava empurrando-me em direção à janela. Não há tempo para explicações, disse ela, entregando-me um pequeno objeto, uma chave de metal antiga com símbolos gravados nela. Guarde isso. Ela abrirá o próximo passo quando chegar a hora. Sem mais palavras, ela me empurrou para fora da janela, que dava para uma escada de incêndio enferrujada. Desci rapidamente, tentando processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Os sons de passos e vozes estavam ficando mais próximos, e eu sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Corri pelo beco ao lado do prédio, meu coração batendo descontroladamente. Quando finalmente alcancei meu carro, percebi que minhas mãos ainda seguravam a chave e a foto. Olhei para elas por um momento, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Quem era aquela figura? Por que eles me chamaram até lá? E o que significava ser uma porta? Enquanto dirigia de volta para casa, uma coisa ficou clara. Minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha entrado naquele prédio como uma pessoa comum, mas saí com mais perguntas do que respostas. E, de alguma forma, sabia que aquilo era apenas o começo. Nos dias seguintes, minha vida virou um turbilhão de emoções, perguntas sem respostas. Eu não conseguia parar de pensar naquela foto, na figura encapuzada e nas palavras que ela havia dito. Você é uma porta. O que isso significava? Como algo tão absurdo poderia ser verdade? Tentei me convencer de que tudo aquilo era fruto de minha imaginação, talvez algum tipo de alucinação causada pelo cansaço ou estresse. Mas a chave antiga que eu ainda segurava em minhas mãos, fria, pesada e com símbolos gravados nela, era prova suficiente de que algo muito maior estava acontecendo. Minha primeira reação foi procurar respostas sozinho. Sabia que contar aquilo para alguém seria inútil, ninguém acreditaria em mim. Além disso, as palavras da figura ecoavam na minha mente, confia apenas em si mesmo. Então, comecei a investigar por conta própria, começando pela mulher na foto. Quem era ela? E por que parecia tão importante? Foi então que decidi procurar informações sobre meu passado. Sempre soube que fui adotado quando criança, mas meus pais adotivos sempre disseram que meus pais biológicos haviam morrido em um acidente antes de eu nascer. Era uma história simples, triste, mas plausível. Agora, porém, eu começava a duvidar de tudo. Talvez eles tivessem mentido para proteger-me ou para esconder algo. Comecei vasculhando documentos antigos que meus pais haviam guardado em um baú no sótão. Encontrei certidões de adoção, registros médicos, até algumas fotos antigas. Foi ali que encontrei algo que me deixou gelado,
Uma carta escrita à mão por minha mãe biológica. A caligrafia era idêntica à da frase no verso da foto que eu havia recebido. Ela sabe quem você realmente é. A carta era endereçada a mim, embora nunca tivesse sido enviada. Minhas mãos tremiam enquanto lia as palavras. Querido filho, se você está lendo isso, significa que algo deu errado. Eu tive que te dar para adoção porque sua vida corria perigo. Há coisas neste mundo que poucos podem compreender. E você é especial. Desde o dia em que nasceu, sabíamos que você era diferente. Você tem algo dentro de você, algo que atrai forças que não pertencem a este mundo. Eu fiz o que pude para protegê-lo, mas agora depende de você descobrir a verdade. Não confie em ninguém, nem mesmo naqueles que dizem querer ajudá-lo. Eles vão tentar usá-lo. Por favor, seja cuidadoso. Eu te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. As palavras eram carregadas de dor e desespero, como se minha mãe biológica soubesse que estava escrevendo suas últimas palavras. Aquilo me atingiu profundamente. Eu tinha tantas perguntas, mas a carta não fornecia muitas respostas. Quem eram essas forças? E o que eu tinha dentro de mim que me tornava tão especial ou perigoso? Determinei-me a descobrir mais. Decidi procurar pessoas que pudessem ter conhecido minha mãe biológica. Comecei visitando vizinhos antigos, amigos de infância e até parentes distantes que ainda viviam na cidade onde nasci. Muitos não se lembravam dela, mas um nome surgiu repetidamente em minhas conversas: o Círculo. Pelo que entendi, era um grupo secreto que estudava fenômenos paranormais e realizava experimentos incomuns. Minha mãe fazia parte desse grupo, mas saiu pouco antes de me dar à luz. Alguns diziam que ela havia fugido por medo. Outros afirmavam que fora expulsa. Ninguém sabia ao certo. A busca me levou a um homem chamado Sr. Mendes, um velho amigo de minha mãe. Ele era recluso e vivia em uma casa afastada no campo. Quando cheguei lá, ele me recebeu com desconfiança, mas algo em seus olhos mudou quando mostrei a foto. Ele a pegou com as mãos trêmulas, ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sabia que isso ia acontecer, disse-lhe finalmente, sua voz rouca e cansada. Sua mãe sempre soube que eles viriam atrás de você. Quem são eles? Perguntei, sentindo o peso das palavras. Ele hesitou antes de responder. O Círculo. Eles não são apenas um grupo de curiosos, como muitos pensam. Eles têm objetivos maiores, planos que envolvem manipular coisas que não deveriam ser tocadas. Sua mãe descobriu algo terrível durante um dos experimentos deles. Ela viu algo além deste mundo. E quando você nasceu, perceberam que você era diferente. Você não é apenas humano, meu rapaz. Você é uma conexão viva entre mundos. Aquelas palavras me deixaram atordoado. O que você quer dizer com conexão viva? Ele suspirou profundamente. Existem dimensões paralelas, realidades alternativas que coexistem com a nossa. Algumas pessoas têm habilidades incomuns que permitem acessar essas dimensões. Sua mãe acreditava que você era uma dessas pessoas, um portal vivo. Mas ser um portal tem um custo. Cada vez que você acessa outra dimensão, partes de sua memória são apagadas. É por isso que você não se lembra de nada disso. Meu coração batia forte enquanto processava o que ele estava dizendo. Era loucura, impossível. Mas, ao mesmo tempo, explicava tantas coisas, os sonhos estranhos que eu tinha desde criança, os momentos em que sentia como se estivesse vivendo duas vidas diferentes, as lacunas inexplicáveis em minha memória. Por que minha mãe me deu para adoção? Perguntei. Ela estava tentando protegê-lo, respondeu ele. Mas também sabia que, cedo ou tarde, eles viriam atrás de você. Eles precisam de você para continuar seus experimentos. Seu DNA, sua energia, tudo isso é valioso para eles. Antes que pudéssemos continuar a conversa, ouvi um barulho alto vindo do lado de fora. Sr. Mendes empalideceu e correu para a janela. Eles estão aqui, disse ele, com urgência. Você precisa ir agora. Quem está aqui? Perguntei, mas ele já estava me empurrando em direção à porta dos fundos. Não olhe para trás, gritou ele enquanto corria para o meu carro. Assim que entrei, ouvi vozes altas e portas sendo arrombadas. Não olhei para trás, como ele havia dito. Liguei o motor e saí dali o mais rápido possível, com o coração martelando no peito.
Durante o trajeto de volta para casa, percebi que havia algo no banco do passageiro, um envelope que eu não havia colocado lá. Dentro dele, encontrei uma pasta com documentos detalhando experimentos secretos conduzidos pelo Círculo. Havia relatórios sobre crianças com habilidades incomuns, e meu nome estava na lista. Na última página, uma frase sublinhada em vermelho. Sujeito 17 apresenta sinais de conexão dimensional. Monitoramento prioritário. Eu era o sujeito 17. Nos dias que se seguiram à minha fuga da casa de Sr. Mendes, minha vida virou um pesadelo constante. Eu não sabia quem eram eles, mas estava claro que estavam me observando. Cada movimento que eu fazia parecia ser monitorado. Cada decisão que tomava era como uma peça em um tabuleiro invisível. Meu celular vibrava com mensagens estranhas, chamadas perdidas de números desconhecidos. Carros desconhecidos começaram a aparecer perto da minha casa, estacionados por horas sem ninguém dentro. Até mesmo colegas de trabalho agiam de forma suspeita, fazendo perguntas aparentemente inocentes que soavam como armadilhas. Eu sabia que não podia confiar em ninguém. As palavras do Sr. Mendes ecoavam na minha mente. Eles precisam de você para continuar seus experimentos. Mas o que isso significava exatamente? O que eles queriam fazer comigo? E por que eu era tão importante? Decidi mudar meus hábitos. Comecei a evitar rotinas previsíveis, alternando os horários em que saía de casa e os caminhos que fazia até o trabalho. Dormia em lugares diferentes, às vezes no sofá, outras vezes no carro, para evitar ser surpreendido. Minha paranoia crescia a cada dia, mas também minha determinação de descobrir a verdade. Eu precisava entender quem eram essas pessoas e o que elas queriam comigo. Foi então que encontrei algo que mudaria tudo, uma pasta escondida nos documentos que havia recebido de Sr. Mendes. Era algo que eu não tinha notado antes, talvez porque estivesse distraído pelo medo e pela adrenalina. Dentro dela, havia relatórios detalhados sobre experimentos conduzidos pelo Círculo, experimentos que envolviam crianças com habilidades incomuns. Havia tabelas, gráficos e descrições técnicas que pareciam escritas por cientistas loucos. Mas o mais assustador foi quando li meu nome na lista, sujeito 17, porta viva. Os relatórios explicavam que eu era capaz de acessar dimensões paralelas involuntariamente, algo que eles chamavam de conexão dimensional. Cada vez que isso acontecia, partes da minha memória eram apagadas. Era por isso que eu não conseguia lembrar de certos momentos da minha infância. Eles haviam sido deliberadamente removidos. Eles me deram para adoção para me proteger, mas também para me monitorar. Agora, queriam me trazer de volta para continuar os testes. Mas o que mais me deixou gelado foi uma nota ao final do documento. O sujeito 17 apresenta sinais de instabilidade emocional e física. Recomenda-se contenção imediata para evitar colapso dimensional. Colapso dimensional? O que isso significava? Será que eu era uma ameaça para este mundo ou para outros? Com as informações em mãos, decidi confrontar o Círculo. Sabia que era arriscado, mas não podia continuar fugindo. Precisava enfrentá-los e descobrir o que realmente estava acontecendo. Hackeei seus sistemas usando algumas das habilidades que havia aprendido durante anos trabalhando com tecnologia. Descobri sua sede em uma cidade vizinha, uma mansão antiga cercada por muros altos e câmeras de segurança. Parecia mais uma fortaleza do que uma base de operações. Planejei minha entrada cuidadosamente. Esperei até a madrugada, quando a maioria dos guardas estaria menos alerta. Vestido todo de preto e carregando apenas uma mochila com ferramentas básicas, entrei pelos fundos, escalando o muro e desativando o sistema de vigilância com um dispositivo que havia improvisado. Quando cheguei ao interior da mansão, percebi que o lugar era ainda mais sinistro do que eu imaginava. As paredes eram cobertas de símbolos estranhos, como aqueles que eu havia visto no prédio abandonado. Havia laboratórios com equipamentos avançados, salas de interrogatório e celas onde pessoas, ou algo que parecia humano, estavam presas. Enquanto explorava o local, encontrei uma sala trancada com uma fechadura eletrônica. Foi ali que a chave antiga que a figura encapuzada me entregará entrou em ação. Ela se encaixou perfeitamente na fechadura, como se tivesse sido feita para ela. Quando a porta se abriu, fiquei paralisado. Dentro da sala, havia um arquivo enorme com pastas organizadas meticulosamente. Peguei uma delas e comecei a folhear.
Cada pasta continha informações sobre diferentes indivíduos, todos com habilidades incomuns. Alguns eram capazes de manipular energia, outros podiam se teletransportar. Mas o que mais me chocou foi encontrar uma pasta com meu nome completo, Projeto Porta Viva, sujeito 17. Dentro dela, havia fotos minhas desde a infância, registros médicos detalhados e até gravações de áudio de conversas que eu nem lembrava ter tido. Em uma das gravações, ouvi a voz da minha mãe biológica. Ela estava chorando, implorando para que parassem os experimentos. Ele é só uma criança, dizia ela. Vocês não podem fazer isso com ele. Outra voz, fria e calculista, respondia. Não temos escolha. Ele é a chave para tudo. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu não era apenas o experimento, eu era uma arma. Uma ferramenta para algo muito maior do que eu poderia imaginar. Underline, 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 underline. Antes se pudesse processar tudo aquilo, ouvi passos no corredor. Corri para me esconder atrás de uma mesa, segurando a respiração enquanto duas figuras entravam na sala. Eram homens vestidos de preto, com dispositivos de comunicação nas orelhas. Um deles falou baixo: o intruso está aqui em algum lugar. Encontrem-no antes que ele cause mais danos. Sabia que precisava sair dali rapidamente. Peguei algumas das pastas mais importantes e corri para a janela. Felizmente, ela dava para um beco escuro nos fundos da mansão. Saltei, caindo com força no chão, mas não parei para sentir dor. Corri o mais rápido que pude, tentando me distanciar do local antes que eles me alcançassem. Mas eles estavam me perseguindo. Ouvi gritos e passos pesados atrás de mim. Consegui alcançar meu carro, que havia deixado estacionado a alguns quarteirões de distância, e liguei o motor. Enquanto dirigia, percebi que eles estavam me seguindo em 2 veículos pretos. Era uma perseguição cinematográfica, com carros cortando ruas e buzinas ecoando pela noite. Desesperado, tomei uma decisão impulsiva. Entrei em uma estrada secundária que levava para fora da cidade, esperando despistá-los. Funcionou, pelo menos temporariamente. Quando finalmente parei em um posto de gasolina isolado, percebi que havia conseguido escapar. Underline, 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 underline. De volta à segurança temporária de um hotel barato, comecei a examinar as pastas que havia roubado. Elas continham informações devastadoras. O Círculo não era apenas um grupo de cientistas curiosos. Eles eram uma organização global que manipulava eventos em várias dimensões. Eles usavam pessoas como eu para abrir portais entre mundos, mas isso vinha com um custo terrível, a destruição gradual da mente e do corpo do Porta. Também descobri algo ainda mais assustador. Eles tinham planos para criar uma porta permanente, um portal que permitiria o acesso irrestrito a outras dimensões. Para isso, precisavam de mim vivo, mas sob controle total. Se eu resistisse, eles me matariam. Sabia que não podia continuar fugindo para sempre. Decidi expor suas atividades para o mundo. Hackeei seus servidores principais e liberei arquivos secretos na internet, expondo suas operações para qualquer pessoa que quisesse ver. Mas isso veio com um preço. Desde então, passei a viver na clandestinidade, sempre atento aos sinais de que eles poderiam estar me observando novamente. A mensagem que recebi naquela noite mudou tudo. Descobri quem sou, mas também descobri que há segredos neste mundo que jamais deveriam ser revelados. E agora, carrego esse fardo comigo todos os dias. A exposição dos arquivos do Círculo foi um golpe certeiro. Eu sabia que, ao liberar aquelas informações para o mundo, estaria colocando minha vida em risco ainda maior. Mas também sabia que não podia continuar vivendo sob a sombra deles, sendo caçado como um animal enquanto tentavam me usar para seus planos insanos. A verdade precisava vir à tona, mesmo que isso significasse sacrificar tudo o que eu tinha. Nos dias seguintes, as notícias se espalharam rapidamente pela internet. Sites de conspiração começaram a publicar os documentos que eu havia vazado, e fóruns online fervilhavam com teorias sobre o Círculo e suas operações secretas.
Alguns chamaram tudo de fraude, outros ficaram horrorizados com as revelações. Havia vídeos de entrevistas com pessoas que afirmavam ter sido vítimas dos experimentos do grupo, relatos de abusos, manipulações e desaparecimentos inexplicáveis. Era como se uma onda de pânico coletivo estivesse se espalhando pelo mundo. Mas eu não sentia alívio. Sabia que o Círculo não seria derrotado tão facilmente. Eles eram uma organização global com recursos praticamente ilimitados. Expor seus segredos era apenas o primeiro passo e provavelmente o mais fácil. Agora, eles estariam mais determinados do que nunca a me encontrar. Decidi me esconder em uma pequena cidade no interior, longe das grandes metrópoles e redes sociais. Aluguei um quarto em uma pensão simples, onde ninguém fazia perguntas. Meu único contato com o mundo exterior era por meio de um laptop velho e criptografado que eu usava para monitorar as reações ao vazamento. Toda vez que acessava a internet, meu coração batia acelerado, esperando ver algum sinal de que eles estavam chegando. Foi durante uma dessas sessões que recebi uma mensagem anônima. Não havia remetente, mas o texto era direto. Você fez sua escolha. Agora enfrentará as consequências. Aquilo me deixou gelado. Eu sabia que era deles. Estavam me observando, mesmo aqui, neste lugar isolado. Minhas mãos tremiam enquanto eu deletava a mensagem, mas algo me dizia que isso não adiantaria. Eles já sabiam onde eu estava. Comecei a ouvir barulhos estranhos à noite. Passos leves no corredor do lado de fora do meu quarto, portas rangendo quando deveriam estar trancadas, sussurros distantes que pareciam vir das paredes. Tentava me convencer de que era paranoia, mas no fundo sabia que não era. Eles estavam se aproximando. Uma noite, acordei de repente com a sensação de que algo estava errado. O ar estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse carregada de eletricidade. Olhei para a janela e vi uma luz azulada pulsando do lado de fora, semelhante àquela que eu havia visto na sala do prédio abandonado. Meu coração disparou. Sabia que era hora. Peguei minha mochila, onde guardava as pastas roubadas, a chave antiga e alguns poucos pertences, e saí pela porta dos fundos. O beco estava escuro e silencioso, mas eu podia sentir olhos invisíveis me observando. Corri até o carro que havia deixado estacionado a algumas quadras de distância, tentando manter a calma. Quando finalmente entrei no veículo e liguei o motor, percebi que algo estava diferente. No banco do passageiro havia uma carta. Reconheci a caligrafia imediatamente. Era a mesma da frase escrita no verso da foto. Ela sabe quem você realmente é. Abri o envelope com as mãos trêmulas e li as palavras. Chegou a hora de enfrentar quem você é, volte ao início. Lá, você encontrará as respostas que procura. Volte ao início? Que início? O prédio abandonado? A casa de Sr. Mendes? Ou algo ainda mais profundo? Decidi seguir a instrução da carta, mesmo sabendo que poderia ser uma armadilha. Dirigi até o prédio abandonado onde tudo havia começado. Quando cheguei, percebi que algo havia mudado. As eras secas que antes cobriam as paredes estavam agora brilhando levemente, como se fossem feitas de energia. A lâmpada solitária no terceiro andar ainda estava acesa, mas agora emitia uma luz azulada pulsante. Subi as escadas lentamente, cada passo ecoando como um trovão no silêncio opressivo. Quando entrei na sala, encontrei a figura encapuzada novamente sentada à mesa. Ela levantou-se ao me ver, e desta vez pude ver seu rosto claramente. Seus olhos brilhavam com intensidade, mas havia algo familiar neles, algo que me lembrava. Minha mãe biológica. Você voltou, disse ela, sua voz suave, mas carregada de significado. Sabia que voltaria. Quem é você? Perguntei, minha voz tremendo. O que você quer de mim? Ela sorriu tristemente. Eu sou sua mãe, respondeu. Mas não a mulher que você conheceu nas fotos. Sou parte dela, uma versão que existe em outra dimensão. Vim para ajudá-lo a entender o que você realmente é. Meu coração paralisou. Aquilo era impossível, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Todas as lacunas na minha memória, os sonhos estranhos, as conexões inexplicáveis, tudo começou a se encaixar. Você é uma porta, continuou ela, mas não apenas isso. Você é uma ponte viva entre mundos. Sua existência é um paradoxo, uma falha na realidade. Eles querem usá-lo para abrir portais permanentes, mas isso destruiria tudo, este mundo e todos os outros.
Então o que eu faço? Perguntei, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Como posso impedir isso? Ela estendeu a mão, segurando a chave antiga que eu havia usado para abrir a sala na sede do círculo. Essa chave é mais do que parece. Ela pode selar a conexão entre os mundos ou destruí-la completamente. A escolha é sua. Eu sabia o que precisava fazer. Peguei a chave e a inseri em uma fenda na parede que eu não havia notado antes. Um portal começou a se formar, uma abertura brilhante e pulsante que parecia sugar tudo ao redor. Podia sentir o peso de todas as dimensões pressionando contra mim, como se o próprio universo estivesse implorando para que eu tomasse a decisão certa. Se eu fizer isso, perguntei, o que vai acontecer comigo? Minha mãe, ou a versão dela que estava ali, olhou para mim com tristeza. Você será apagado, respondeu. Sua existência é a conexão. Se você selar o portal, ela deixará de existir. Fiquei paralisado por um momento, processando as implicações. Tudo o que eu era, tudo o que eu havia vivido, desapareceria. Mas se eu não fizesse isso, bilhões de vidas estariam em risco. Respirei fundo e girei a chave. O mundo ao meu redor começou a desmoronar. Sentia como se estivesse sendo puxado em 1000 direções diferentes, mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de paz. Vi flash de memórias, minha infância, momentos felizes, pessoas que amei. Tudo estava desaparecendo, mas não senti medo. Antes que tudo se apagasse completamente, ouvi uma última voz, a minha própria, vinda de algum lugar distante. Você não está sozinho. E então, o silêncio. Quando acordei, estava em um lugar que não reconheci. Era como um limbo, uma paisagem infinita de luz e sombras. Sabia que havia cumprido meu propósito, mas também sabia que minha jornada não havia terminado. Em algum lugar, em outra dimensão, talvez houvesse outro eu, alguém que ainda precisava descobrir a verdade. A mensagem que recebi naquela noite mudou tudo. Descobri quem sou, mas também aprendi que há sacrifícios que devemos fazer para proteger os outros. E agora, mesmo no